Sentido no... Aqui é Marcelo e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linux DV, Linux para deficiente visual. Ok? E seguindo o baile aqui com o nosso LibreOffice Write, o assunto deste vídeo vai ser tabelas, tabelas e tabelas. Então nós vamos ver como criar umas tabelas aqui, certo? Umas tabelas bem estilosinhas, legais, ok? Tudo através do teclado e com o leitor de tela Orca do Linux, para quem usa Linux, certo? Ok? Eu estou fazendo essa série do LibreOffice Write através do sistema de uma distro Linux, certo? Estou usando atualmente o Fedora 33 com ambiente de trabalho Gnome Shell, ok? Mas tem o meu amigo, o Walter Júnior, lá do projeto João 9, que está fazendo em paralelo uma playlist do LibreOffice também com o Windows, certo? Se você usa o Windows, quiser dar uma passadinha lá no projeto João 9, dá uma olhadinha lá no canal dele, ele tem uma playlist lá com o LibreOffice para Windows, e eu estou fazendo o LibreOffice para Linux, ok? Então vamos lá, tabelas, certo? Para nós fazermos uma tabela é relativamente fácil, certo? Vamos fazer o seguinte, aqui vamos criar uma tabela, deixa eu ver aqui, vamos criar uma tabela mercearia, certo? Eu vou colocar o mercado, vou colocar alguns itens de mercado. Primeiro eu vou digitar aqui um título, né? Certo? Mercado, ok? Vou dar mais um enter, quebrei uma linha, né? Tem dois espaços em branco ali. Agora, o que é uma tabela? Uma tabela, certo? Ela é um conjunto de digamos assim, de retângulos, certo? Onde você vai inserir alguns dados, ok? E a tabela ela é dividida assim entre colunas e linhas, certo? As colunas na vertical, certo? Geralmente são nomeadas com as letras do alfabeto, por exemplo, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e por aí vai, ok? E as linhas na horizontal, certo? Elas são numeradas, certo? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e por aí vai, ok? Então o que acontece? Quando você cria algumas colunas e as linhas, elas vão criar uma espécie de retângulo, que é um conjunto, a tabela é um conjunto de retângulos, a grosso modo, assim, vamos dizer, né? Onde você, dentro daquele espaço, daquele retângulo que é chamado de célula, ok? Você vai inserir os seus dados, ok? Então, antes antes de nós criarmos uma tabela, nós temos que pensar na seguinte coisa: o que eu vou colocar nessa tabela, quantas colunas eu vou precisar e quantas linhas eu vou precisar, certo? Então, vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma tabela com itens do mercado, certo? Vou colocar lá, por exemplo, 4 colunas: mercearia, açougue, certo? Hortifruti e padaria, ok? Mercearia, açougue, hortifruti e padaria. Então são 4 colunas, ok? Quantas linhas eu vou precisar? Eu vou colocar 4 itens cada um, tá? Então vou colocar 4 itens. Só que, veja bem, eu vou precisar de uma linha extra para mim colocar o título de cada coluna. Um título vai ser açougue, um título vai ser mercearia, outro vai ser açougue, outro vai ser hortifruti e outro vai ser padaria. Então, na realidade, além das 4 linhas para os itens, eu vou precisar de mais uma linha que é o título. Então, no caso, serão 5 linhas, tá? E como que eu vou inserir essa tabela? Bom, você pode fazer de duas maneiras. A primeira maneira é pela barra de menus lá, F10, ok? F10, arquivo menu. Vamos com a seta para a direita até tabela. Editar menu. Exibir menu. Inserir menu. Formatar menu. Estilos menu. Tabela menu. Tabela, ok? Aí vem aqui. Inserir tabela .ctrl mais F12. Inserir tabela. Veja que ele já deu o atalho ali. É Ctrl mais F12. Então, se você não quiser usar a barra de menus, é só você digitar Ctrl F12, ok? Então vamos lá.
Ctrl F12. Ctrl F12. Inserir tabela diálogo. Geral painel. Nome. Texto. Tabela 1 selecionado. Ok, ele abriu aqui, certo? O painel aqui, certo? De configuração da tabela. Vou dar um tab aqui. Tab. Colunas. 2 botão do seletor numérico. Tabela 1. Desmarcado. Ctrl da esquerda. Deixa eu dar no Shift Tab aqui, ok? Shift nome. Texto. Tabela 1. Nome. Ctrl da esquerda. Aqui você pode pôr o nome da tabela. Por exemplo, vou colocar aqui Ctrl da esquerda. mercado também, Shift ok? R. C. A. D. O. Mercado, ok? Beleza. Tab. Colunas. 2 botão do seletor numérico. Lembra que nós idealizamos que vamos precisar de 4 colunas, certo? Ali tem 2, seta para cima até 4. 3. Desmarcado. 4. Ok, 4, certo? Essas são as colunas que nós vamos precisar. Vou dar mais um tab. Tab. Linhas. 2 botão do seletor numérico. Linhas. Lembra que linhas nós vamos precisar 5, ok? 5 linhas, ok? Então eu vou pressionar a seta para cima até o número 5. 3. Desmarcado. 4. 5. Ok, 5. E agora aqui nós vamos dando tab até inserir. Tab. Opções painel. Título caixa de seleção não selecionada. Tab. Não dividir tabela entre páginas. Tab. Estilos painel. Nenhum controle da esquerda. Estilos depois nós vamos, mais pra frente nós vamos ver, tá? Com calma, vamos lá. Agora vamos até inserir. Tab. Ajuda botão tab. Cancelar tab. Inserir botão de apertar. Enter. Sem título 1. LibreOffice Writer 4. Mercado 1. Tabela com 5 linhas, 4 colunas. A1, B1, C1, B1. Controle da esquerda. Ok? Então, o que aconteceu? Ele criou uma tabela com 4 colunas e 5 linhas. Por exemplo, vamos navegar aqui com a seta para baixo, você navega nas linhas, ok? Vamos ver a navegação aqui. Seta para baixo, navega na linha, ok? A2, B2, C2, D2. Você notou, certo, que o que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando eu vou para uma linha, ele vai dizer todas as células que tem nessa linha. A1, B1, C1, D1, ok? Por exemplo, vamos lá pro... Nós estamos no B, né? Vamos lá pro D. A3, B3, C3, D3. Ok? A4, B4, C4, D4. Certo? Estamos lá. Ok? Então ele está falando todas as linhas, né? A2, B2, A1, B1, C1, D1. Para que isso não ocorra, eu vou falar para vocês que nós vamos ter que fazer uma configuraçãozinha no leitor de tela Orca para que isso não ocorra. E como que nós vamos fazer essa configuração? Por exemplo, vou digitar aqui no Linux, certo? Vou digitar Alt F2. E daí você vai digitar Orca traço S. Ok? Orca espaço hífen S. Ou a tecla modificadora mais a barra de espaço, ok? Sentido 1, LibreOffice Writer 4, Mercado 1, tabela com 5 linhas, 4 colunas, A1, B1, C1, D1, controle da esquerda. Aqui nós estamos já no... Alt da janela, LibreOffice Writer, botão de apertar, tab, OBS Studio tab, Orca, botão de apertar, preferências do leitor, controle da esquerda. Estou aqui no leitor de tela, na aba geral. Vou com a seta para a direita até fala. Palavra de página, palavra de página. Isso aqui. E aí eu vou com o tab até a seguinte opção. Prestem atenção. Tab, habilitar a tab, verbosidade a tab, nível de pontuação panel, maioria, Continuamos. selecionar tab, contexto falar tab, falar linhas entre tab, falar recurso ajuste tab, falar indicador tab, falar mnemônicos do tab, falar posição filha caixa tab, falar mensagens tab, falar descrição caixa tab, detalhar mensagens tab, falar codes como no tab, anunciar citações tab, anunciar formular tab, anunciar marcos tab, anunciar listas do tab, anunciar painéis durante a tab, anunciar tabelas durante a navegação caixa de tab, falar linhas completas em tabelas da interface da tab, falar linhas completas em tabelas de documento caixa de seleção selecionada, controle da esquerda. Aqui, quando chegar nessa opção, falar linhas na tabela em documentos, vou dar um Shift Tab aqui. Falar linhas completas em tabelas de documento, controle da esquerda. Falar linhas completas em tabela de documentos. Você vai desmarcar esta opção com a barra de espaço. Espaço, não selecionado. Ok? Vamos desmarcar com a barra de espaço, desselecionamos ela. Agora vamos dar tab até aplicar. Tab, falar tab, ajuda no tab, aplicar no enter, as configurações do leitor de telefone aplicar controle da esquerda. Tab até ok. Tab, cancelar tab, ok botão de enter, as configurações do leitor de telefone recarregadas. Aguardamos um instantinho até fechar o painel de configuração. Sentido 1, LibreOffice, controle da esquerda. Agora veja lá. Em branco A2. Opa, agora ele ficou normal, né? Em branco A3. Em branco A1. Ok. Então, para nós
navegarmos entre as linhas, é seta para baixo ou para cima. Agora, para navegarmos entre as colunas, aí é com o Tab. Por exemplo, vou dar um Tab aqui e vou para a coluna B. Tab. Em branco B1. B1, viu? Fui para a coluna B1. Mais um Tab. Tab. Em branco C1. Mais um Tab. Tab. Em branco D1. D1, ok? Agora, se eu quiser voltar lá para a A1, eu posso dar Shift Tab. Shift em branco C1. Em branco B1. Em branco A1. Ok, A1. Beleza? Então vamos começar nossa tabela. Lembra que nós precisamos primeiro colocar os títulos, certo? Então os títulos aqui vai ser, primeiro, mercearia, né? E-R-C-E-A-R-I-A. Mercearia, ok? Dou um tab para a próxima coluna. Tab. Em branco B1. Aqui vai ser açougue, certo? L. Opa, L não. Backslash L. C cedilha O. U. G. U. E. Açougue. Damos mais um tab para coluna C. Tab. Em branco C1. Aqui vai ser hortifruti, certo? H. O. R. T. I. Espaço. Erro de ortografia. F. R. U. T. I. Hortifruti, ok? Vamos dar mais um tab para coluna C. Tab. Em branco D1. Aliás, coluna D, desculpe. E aqui vai ser padaria, ok? P. A. D. A. R. I. A. Certo? Agora vamos dar Shift Tab para voltar até a coluna A1, certo? Shift. Hortifruti C. Açougue B1. Mercearia 1. Mercearia A1, ok? Estamos lá na mercearia. Agora eu quero ir para a linha de baixo, na coluna A1, para me digitar as coisas da mercearia, ok? Em branco A2. A2, certo? Estamos na linha 2 da coluna A, ok? Então vamos digitar lá. A. R. R. O. Z. Arroz, certo? Vou dar mais uma seta para baixo para ir para a linha 3 da coluna A. Em branco A3. A3, ok? Vamos lá. Vou colocar aqui feijão. F. E. I. J. A. O. Ok. Mais uma seta abaixo para ir para a coluna 4. A coluna 4 não, a linha 4 da coluna A. Em branco A4. Ok, beleza. E vou digitar aqui agora macarrão. X. A. R. Opa, Backslash R. C. A. R. R. A. O. macarrão, beleza? Ok. Agora, para mim ir, vou voltar agora até a coluna A2, a linha A2, certo? Até a linha 2 da coluna A, ok? Com a seta acima. Veja na arroz A2. Mercearia 1. Deixando a tabela. Mercado 1. Tabela com arroz A2. Arroz, certo? Agora vou dar um tab, certo? Para ir para a coluna B, que é a coluna açougue. Tab. Em branco B2. B2, ó. Vou para B1 lá, vai estar escrito açougue com uma seta acima, ok? Açougue B1. Exato. Dou uma coluna abaixo, aliás, uma coluna abaixo, não, uma seta abaixo. Em branco B2. Estou na linha 2 da coluna B, ok? Então vou digitar aqui, por exemplo, vou comprar agora frango, R. A. L. G. O. ok? Vou dar mais uma seta abaixo para a linha 3 da coluna B. Em branco B3. Vou colocar aqui filé, ou filé, I. L. acho que é É. filé. Dou uma seta abaixo para linha 4 da coluna B, Em branco B4. ok? E vou colocar aqui bife, ok? Vamos colocar bife, X. I. F. E. certo? Vou agora com a seta acima até a B1, que é açougue. Filé B. Frango B2. Açougue B1. Açougue B1. Agora dou um outro tab para ir para a coluna C, Tab. Hortifruti C1. C1, ok? Vou dar uma seta abaixo Em branco C2. para ir para a linha 2 da coluna C, ok? Hortifruti, vamos colocar aqui, vou levar bananas, X. A. L. A. L. A. banana, seta abaixo, Em branco C3. foi para a linha 3 da coluna C. Laranja, L. A. R. A. L. J. A. ok? Mais uma seta abaixo. Em branco C4. Colocar aqui alface. A. Opa, Backslash A. X. A.
L, F, A, C, E. Alface, ok? Seta acima até a C1. Laranja C, banana C2, Horti, Fruti C1. Ok? Vamos dar mais um tab. Tab, padaria D1. Padaria. Ok? Vamos na padaria, vou colocar aqui pão. XP, A, O. Ok? Em branco D2. Vou colocar aqui presunto. XP, R, E, S, U, L, T, O. Geralmente a gente compra esses fios também na padaria, né? Lá no mercado. Em branco D3. Colocar queijo. Q, U, E, I, J, O. Em branco D4. E vou colocar aqui também. Que mais que pode ser? Pão de queijo. XP, A, O, espaço D, E, espaço, Q, U, I. Backspace, I, E, I, J, O. Ok. Vou de volta. Agora, por exemplo, se eu quiser ir lá para a linha 1 da coluna A, ao invés de eu voltar com a seta ou com Shift Tab, eu posso dar Ctrl Home, certo? Duas vezes. Por exemplo, vou dar Ctrl Home a primeira vez, Pão de queijo. ele vai para o início da palavra pão de queijo, ok? Foi a última palavra que eu digitei. Agora eu dou Ctrl Home mais uma vez, Mercearia 1. foi lá para a mercearia 1, entendeu? Se eu quiser ir para o final, ok? Vou dar um Ctrl Enter. Mercearia. Ele vai primeiro para o final da palavra mercearia, daí dou mais uma vez o Ctrl Enter. Fim da tabela. Em branco D5. Em branco D5. Você veja que eu esqueci e deixei uma linha, a linha 5, certo? Sem preencher. Mas não vou preencher agora, vamos deixar assim, ok? Então vou dar Ctrl Home de novo duas vezes para ir lá para A1. Mercearia 1. Deixando a tabela. Mercado. Opa, Em branco. eu já tinha ido, né? Mercado 1. Tabela com 5 linhas, 4 colunas. Mercearia 1. Ok, mercearia. Eu tô na mercearia, se eu der uma seta para cima, eu vou sair da tabela, ok? Deixando a tabela. Em branco. Ok? Sair da tabela. Se eu der uma seta abaixo, eu entro na tabela novamente. Mercado 1. Tabela com 5 linhas, 4 colunas. Mercearia 1. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, eu vou selecionar a primeira linha lá, que é da mercearia. Eu vou dar um shift seta para baixo, ok? Shift mercearia. Selecionado. Arroz. Selecionado. Notem que ele selecionou o arroz junto também. Eu vou dar uma seta para cima para ficar só na mercearia. Arroz. Desmarcado. Ele desmarcou o arroz. Agora eu vou, ainda com o shift pressionado, certo? Eu vou com a seta para a direita até eu selecionar toda a linha 1. Ali, todos os itens da linha 1, ok? Açougue. Selecionado. Hortifruti. Selecionado. Padaria. Selecionado. Padaria, ok? Agora, aqui nós podemos usar aquelas formatações, certo? Normal de texto que a gente tem. Por exemplo, vou dar um Ctrl B aqui para deixar em negrito o título, ok? Ctrl V. Negrito ligada. Beleza. E vou também dar um Ctrl I Com I. Itálico ligada. para deixar em itálico os títulos em cima na primeira linha lá que a gente fez, ok? Mercearia. Desmarcado. Açougue. Desmarcado. Hortifruti. Desmarcado. Padaria. Desmarcado. Presunto D2. Agora vou dar Ctrl Home de novo para ir até o início até o início lá da primeira linha na primeira coluna, ok? Opa, eu apertei o Shift. Mercearia 1. Mercearia 1. Agora eu vou descer com a seta abaixo uma vez. Arroz A2. Botar no arroz, certo? Vou pressionar o Shift seta abaixo Shift arroz. Selecionado. Feijão. Selecionado. e vou com a seta abaixo, certo? Com a seta para a direita até o final da linha 2. Filé. Selecionado. Arroz A2. Laranja. Arroz A2. Queijo. Selecionado. Arroz A2. Macarrão. Selecionado. Queijo. Desmarcado. Laranja. Desmarcado. Arroz A2. Feijão. Mercearia 1. Arroz A2. Mercearia. Control da esquerda. Frango. Selecionado. Arroz A2. Banana. Selecionado. Arroz A2. Presunto. Selecionado. Ok? Selecionei toda a linha 2. Agora vou com a seta abaixo, certo? Para selecionar todo o resto, certo? Toda o resto da tabela, ok?
Arroba 2. Arroba 2. Arroba 2. Arroba 2. Selecionei toda a tabela, agora eu quero formatar essa tabela aqui também. Por exemplo, eu vou centralizar, ok, esses itens. Vou dar um Ctrl E para centralizá-los, ok? Centralizado ligada. À esquerda desligada. Tá todos centralizados, ok? Que filé, deixando a tabela. Entrando, mercado 1. Tabela com 5 linhas, 4 colunas. Entrando a 5. Ok? Agora vou dar um Ctrl Home de novo para ir lá para o início novamente. Mercearia 1. Certo? Então nós temos uma tabela, ok? Feita aqui, certo? Então a tabela grosso modo. O que nós vamos fazer agora? Essa tabela, quando você cria uma tabela ali, essa tabela está esticada para quem enxerga normalmente, certo? Para quem vê, quem é vidente, ok? Ou quem é baixa visão, vai perceber que a tabela está esticada, ela está tomando conta da folha toda, certo? E está sobrando muito espaço nas células. As células não estão ajustadas com o tamanho dos itens que a gente colocou, com o tamanho do texto que a gente colocou na tabela, ok? Como que nós vamos fazer para resolver esse problema? Vamos selecionar, certo? Shift seta abaixo, ok? Selecionado, arroz, selecionado. Ele selecionou arroz também, vou dar ainda com o Shift segurado, vou pressionar a seta acima uma vez. Mercearia 1, arroz, Ficou só a primeira linha selecionada. Agora vou com a seta para a direita, segurando o Shift para selecionar toda a primeira linha. Açougue, Mercearia 1, hortifruti, selecionado. Mercearia 1, padaria, selecionado. Ok, chegamos até a padaria. Agora seta abaixo até selecionar toda a tabela, ok? Mercearia 1, queijo, selecionado. Mercearia 1, macarrão, selecionado. Bife, selecionado. Alface, selecionado. Ok, parou de falar, selecionamos tudo, certo? Agora o que eu vou fazer? Tecla aplicações, certo? Ok, você já conhece a tecla aplicações, de tanto que eu falo aqui, certo? Tecla aplicações, que vai abrir um menu suspenso aqui, ok? Menu. E nós vamos agora, com a seta abaixo, até tamanho. Até você ouvir a palavra tamanho. Cortar, copiar, colar, mesclar células, dividir células, ponto, inserir menu, excluir menu, tamanho menu. Ok, chegamos em tamanho. Ele vai abrir um submenu aqui. Você pressiona a seta para a direita. Altura da linha, ponto. Vai ter aqui a altura da linha. Nós vamos procurar este item aqui. Quer ver? Altura ideal da linha. Distribuir linhas unir largura da coluna. Minimizar largura de coluna. Minimizar largura de coluna, ok? E pressiona Enter. Vai até, com a seta para baixo, vai até minimizar largura da coluna, ok? Enter. Sentido 1, LibreOffice Writer quadro. Mercado 1, tabela control da O que esquerda. vai acontecer? Ele vai ajustar, certo? Ele vai ajustar, ok? A tabela com o texto, ok? Deixando a tabela. E control da esquerda. Então fizemos aqui uma tabelinha aqui, bem simples, legalzinha, ok? Vamos fazer mais uma tabela? Enter. Vamos colocar aqui o título da tabela como Shift I, times espaço D, de espaço F, U, T, E, B, futebol espaço P, por O, espaço E, S, T, A, F, estado. espaço F, D, O. Times de futebol por estado, ok? Beleza? Vou pressionar Enter. Enter, em branco, Enter. Vamos colocar também aqui mesmo tanto de colunas e linhas, certo? 4 colunas, ok? E 5 linhas. Vamos lá. Ctrl F12. Com F, inserir tabela, diálogo, geral painel, nome, texto, tabela 1 selecionado, backspace. Vou colocar aqui o nome da tabela como times, T, I, M, E, S. ok? Tab, colunas, 2 botando seletor numérico. Vamos para 4 3, desmarcado, 4. com seta acima, ok? 4, Tab, linhas, 2 botando control da esquerda. seta acima até 5. 3, desmarcado, 4. 5. Ok.
Damos mais um tab. Opções painel. Título tab. Mais uma Dividir tabela vez. entre tab. Estilos painel. Nenhum. Limite Agora, tab, nenhum. estilos aqui, certo? Estilos aqui nós temos padrão, Estilo de tabela padrão. Estilo de tabela padrão. Acadêmico. acadêmico, Mundo azul. mundo azul. O que que acontece? Mundo azul. Onde vai ser o nosso título ali, aquela primeira linha lá que vai ser nosso título, ele vai ficar em azul, ok? Mundo verde. Ele vai ficar em verde, certo? A primeira linha. Mundo escarlate. Escarlate, acho que é vermelho, alguma coisa assim, ou laranja. Também vai ficar a primeira linha dessa cor. Mundo da rodada. E também vai ficar a primeira linha dessa cor, ok? Vamos fazer o mundo azul lá, então. Mundo verde. Mundo azul. Ah, o acadêmico, ele fica a primeira linha lá em preto, ok? Vamos pôr o mundo azul, certo? Agora dou tab até inserir. Tab. Ajuda do tab. Cancelar do tab. Inserir botão de apertar. Enter. Sentido mundo LibreOffice Writer quadro. Time sul, control da esquerda. Então, quem vê ou quem é baixa visão já vai notar que a primeira linha lá está em azul, ok? Em branco A2. A2, Em branco A1. A1, tá? Vamos colocar aqui os estados. Vamos começar pelo Paraná, que é onde eu estou. XP. A. R. A. L. A. Paraná, ok? Vou dar um tab para ir para coluna B. Tab. Em branco B1. Vamos colocar aqui São Paulo, certo? XS. X. A. O. Espaço. Erro de ortografia. O que eu errei? Espaço. Erro de ortografia. O. A circunflexo. Ah, fiz a circunflexo. Menu. São. Definir idioma do ação. Enter. Deixando a tabela ativo. O. Espaço. XP. A. U. L. O. Paulo, ok. Tab. Tab. Em branco C1. Vamos pôr aqui Rio de Janeiro. XR. I. O. Espaço. D. E. Espaço. XJ. A. N. E. I. R. O. Ok, Rio de Janeiro, mais um tab. Tab. Em branco D1. São Paulo, Rio de Janeiro, vamos colocar aqui Rio Grande do Sul, certo? XR. I. O. Espaço. XG. R. A. N. D. E. Espaço. D. O. Espaço. XS. U. L. Beleza, Rio Grande do Sul, ok? Vou dar um Ctrl Home, Com Rio Grande do Sul. Paraná 1. Paraná 1, certo? Vamos seta abaixo para a linha 2. Em branco A2. Vamos colocar aqui os principais times. XA. Atlético Paranaense, T. L. E. T. I. C. O. Espaço. XP. A. R. A. N. A. E. N. S. E. ok, seta abaixo. Em branco A3. Coritiba, XC. O. R. I. T. I. B. A. seta abaixo. Em branco A4. Vamos colocar aqui Paraná Clube, XP. A. R. A. N. A. Espaço. XC. L. U. B. E. ok, mais uma seta abaixo. Em branco A5. J. Malucelli, XJ. Espaço. XL. A. L. U. S. E. não é com C. Backslash. S. C. E. L. I. Isso, J. Malucelli, ok? Vou com a seta acima de novo até a primeira linha. Paraná, Curitiba, Atlético, Paraná 1. Deixando a time sul. Atlético, Paraná 1. Ok? E vou tab novamente para a próxima coluna, que é a B. Tab. São Paulo B1. São Paulo. Em branco B2. Então vamos lá. São Paulo temos Corinthians, XC. O. R. I. N. T. H. I. A. N. S. isso, seta abaixo. Em branco B3. Corinthians, vamos colocar aqui, por exemplo, o Santos. S. S. Opa, Backslash. S. Backslash. S. Backslash. S. XS. A. N. T. O. S. seta abaixo. Em branco B4. São Paulo, XS. Fecha A. Backslash. A. Backslash. Fecha colchete. A. O. Espaço. XP. A. U. L. O. Em branco B5. e o Palmeiras, né? XP. A. C. Cedilha. Backslash. C. Cedilha. N. E. I. R. A. S. Palmeiras, ok? Seta acima novamente. São Paulo B4. SSS Santos. Corinthians B2. São Paulo B1.
Tab novamente para irmos para a coluna C, ok? Tab. Rio de Janeiro C1. Em branco C2. Então vamos colocar aqui Flamengo. Shift F. L A L E L G O. Ok. Em branco C3. Vamos colocar Fluminense. Shift F. L U L I L E L S E. Ok, Fluminense. Vamos colocar aqui também Em branco C4. Vasco. Shift V. A S C O. Ok. Eu não me lembro mais nenhum time do Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Vamos deixar assim como está. Fluminense, Flamengo C, Rio de Janeiro C1. Foi com a seta acima até a linha 1, ok? E vou dar Tab Tab. novamente. Rio Grande do Sul D1. Rio Grande do Sul. Em branco D2. Que eu conheço, né? Shift G. R. Shift E L I O. Grêmio, ok? Em branco D3. Internacional. Shift I L T E R L A C I O L A L. É o que eu conheço, certo? Então tá certo, ok? Vou Ctrl Home para ir para o início. Internacional. Mais uma vez. Paraná 1. Ok. E vamos selecionar, certo? Tudo. Shift Paraná. Selecionado. Atlético Paranaense. Selecionado. Ainda com o Shift pressionado, veja que ele selecionou o Atlético também, o primeiro time, vou dar uma seta acima. Atlético Paranaense. Desmarcado. Ok, e vou agora com a seta para a direita até a coluna D, ok? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense, Rio de Janeiro, selecionado, São Paulo, selecionado, Rio Grande do Sul, selecionado, Atlético Paranaense, control da esquerda. Agora seta abaixo até selecionar todo o restante. Paraná 1, Paraná 1, Paraná 1, Paraná Clube, selecionado, São Paulo, J. Maruzeli, selecionado, Palmeiras, selecionado. Selecionei todos já, ok? Então, mesma coisa, ela tá muito larga essa tabela, o que nós vamos fazer? Vamos agora com tecla aplicações Menu. E vamos até tamanho. Copiar, mesclar célula, dividir células, inserir menu, excluir menu, tamanho menu. Ok, seta para a direita. Altura da linha, ponto. E vamos com a seta abaixo até minimizar o tamanho da coluna, ok? Altura ideal da distribuir linha, largura da coluna, minimizar largura de coluna. Minimizar a largura da coluna. Enter. Sentido 1, LibreOffice Writer 4. E ela ficou tabela com 5 linhas, 4, control da esquerda. bem resolvida ali, certo? Ela ajustou as células, o tamanho da coluna, certo? Das colunas, com o tamanho do texto que está dentro de cada célula, ok? Agora, se você quiser mudar novamente o layout, eu não achei esse azul aqui muito legal, quero mudar. O que eu faço? Ainda com a tabela selecionada, tecla de aplicações novamente. Agora vamos com a seta abaixo até estilos. Copiar, mesclar células, dividir células, inserir menu, excluir menu, tamanho menu, estilo menu. Estilo, ok? Seta para a direita. Repetir linhas de cabeçalho nas páginas, item de menu de seleção, control da esquerda. Seta abaixo. Fechando a tabela, menu, estilo menu, quebra de linhas entre páginas, estilo padrão, selecionado, item de menu de opções. O estilo padrão é aquele estilo normal que a gente fez em cima ali, a primeira tabela, ok? Mais uma seta abaixo. Acadêmico não selecionado, item de menu de opções. Vamos ver o acadêmico, ok? Pressiono Enter. Enter. Sentido 1, LibreOffice Writer 4. Time 1. Tabela com 5 linhas, 4 colunas. Fim da tabela. Em branco D5. Ele ficou uma tabela quase que normal, né? Não tem muito estilo ela assim. Agora vamos, talvez o estilo dela ali, é que eu não estou percebendo aqui, mas o estilo dela talvez seja alguma coisa no padrão ABNT lá, algo assim, certo? Então vamos novamente com a tecla de aplicações. Menu. E vamos colocar outro estilo. Vou mais rápido agora, tá? Copiar, mesclar, dividir, inserir, excluir, tamanho, estilo menu. Repetir linhas de quebra, estilo padrão, acadêmico, selecionado, item de menu de opções. A gente tinha parado no acadêmico, né? Vamos para baixo. Elegante, não selecionado, item de menu de opções. Vamos ver esse elegante. Enter. Sentido 1, LibreOffice Writer 4. Time 1. Tabela. J. Maruzeli A5. Ok. Não mudou muita coisa também, ok? Vamos selecionar de novo. Paraná Clube A4. Ok, vou lá. Paraná 1. Shift Paraná. Selecionado. Atlético. Paraná. São Paulo. Paraná 1.
Paraná 1, Rio Grande do Sul. Paraná 1, J. Maruzeli. Selecione control da esquerda. Ok, vamos de novo, tecla de aplicações. Menu. Cortar, copiar, mesclar, dividir, célula, inserir menu, excluir menu. Tamanho menu, estilo menu. Repetir, quebra de estilo padrão acadêmico, não selecione, elegante, selecione, financeiro, não selecionado, mundo azul, não selecionado, mundo verde, não selecionado, mundo escarlate, não, mundo da rodada, não selecionado, estilos de autofoto, mundo da rodada, não selecionado, mundo escarlate, não selecionado, e control da esquerda. Vamos colocar esse escarlate. Enter. Sentido 1, LibreOffice Writer 4, time 1, control da esquerda. Vou ampliar a tela aqui pra gente dar uma olhadinha ali, ok? Deixando a tabela em branco. Para Sentido quem 1, é control da esquerda. baixa visão ou quem vê, certo? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Veja bem que a primeira linha ali onde é o título, certo? Ele ficou num, parece vermelho, alaranjado, vermelho bem clarinho, ou laranjado, alguma coisa assim, certo? E daí as células aqui embaixo, elas estão normais, em branco, ok? Com o texto é preto, certo? Deixa eu tirar a ampliação agora. Sentido 1, control da esquerda. E mesma coisa, vamos ver uma coisa aqui. Eu estou na Time 1, tabela com 5 linhas 4, Paraná Clube A4. Curitiba Atlético Paraná 1. Paraná, certo? Vamos pressionar aqui Insert mais F, ok? Tamanho 12, nome da família, Liberation Sans, negrito, estilo do parágrafo, conteúdo da tabela, cor do primeiro plano, branco, cor do plano de fundo, tijolo refratário. Ok? O que que ele disse aqui? Certo? Quando eu estou na primeira linha ali, certo? Eu fui lá na primeira linha das colunas A, B, C e D e pressionei a tecla Insert mais F ou tecla modificadora mais F, certo? Se a sua for o Caps Lock, por exemplo, Caps Lock mais F, e ele me disse ali, vamos lá novamente, vamos dar mais uma olhadinha aqui, ouvir de novo. Tamanho 12, nome da família, Liberation Sans, negrito, estilo do parágrafo, conteúdo da tabela, cor do primeiro plano, branco, cor do plano de fundo, tijolo refratário. Veja bem que ele me disse o tamanho da fonte, certo? O tipo da fonte, Liberation, né? Era 12 tamanho, Liberation Serif, o tipo da fonte. E ele me disse ainda, cor do primeiro plano, branco. Quer dizer que o texto que está ali dentro dessa primeira linha está em branco, ok? E disse cor do segundo plano, tijolo, ou seja, vermelho. Ele quis dizer um vermelho ali, vermelho quase tijolo, certo? Então ele já disse para mim a cor da linha que está ali quando eu, certo? Quando eu apliquei aquele estilo, certo? Se eu mudar o estilo, por exemplo, colocar no azul lá, quando eu for na primeira linha e pressionar a tecla modificadora mais o F, ele vai dizer para mim que a cor do segundo plano é azul. Agora, se eu for com a seta abaixo, eu estou ali, certo, na tabela já, certo, nos itens da tabela. Vamos ver o que ele vai dizer ali para nós. Tamanho 12, nome da família, Liberation Sans, estilo do parágrafo, conteúdo da tabela, cor do primeiro plano, preto, cor do plano de fundo, branco. Viu? Agora, dentro da tabela ali nos itens, ele já me disse que a cor do primeiro plano, certo, é o preto, ok? Que o texto está em preto. E a cor do segundo plano está em branco, ok? Beleza, pessoal? Bom, gente, esse vídeo das tabelas eu vou ter que dividir em duas partes, tem mais coisas, certo? Para não ficar muito longo o vídeo, esse primeiro vídeo nós vamos parar por aqui e eu volto no próximo vídeo com mais algumas coisas ainda, ok? Beleza, pessoal? Então, até mais, até o próximo vídeo, conto com vocês, certo? E obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, pessoal, até a próxima!